O tema de hoje é planejamento, avaliação. Agora nós vamos falar um pouquinho do conteúdo. O conteúdo é o conhecimento, não é? Então vamos falar assim dos modos como se imagina que o conhecimento é construído, né? Já há um acordo geral de que o conhecimento se constrói. Todos somos construtivistas. Agora, a questão é além, é como se constrói, né? O modo como se constrói, aí são múltiplas as respostas e nós vamos conversar sobre isso. Para começar, bem rapidinho, veja, o primeiro fantasma que a gente teria que tirar da frente é essa associação do conhecimento com informação. Tem muita gente que diz que a gente vive numa sociedade do conhecimento. Eu gostaria muito, mas é uma visão muito otimista. O conhecimento ser o grande valor. Eu acho que a gente vive numa sociedade de informação, de banco de dados, é anterior ao conhecimento. A informação já é um dado com significado para alguém. Se eu preciso de uma informação, eu me debruço sobre um banco de dados e lá eu tiro, né? Não acredite nessa história de que os dados falam por si. Dado não fala. Não adianta chegar diante de um banco de dados e ficar, meu banco de dados, o que eu quero da vida, e não sei, né? Agora, se você tem uma pergunta bem formulada, você vai a um banco de dados e tira uma informação. Mas a informação é pouco, não é conhecimento. Informação é como se fosse uma imagem, o conhecimento é como se fosse um filme. Você pode estar cheio de boas imagens e não ter um filme, não ter filme algum, né? Não ter roteiro, não ter significado, só aquele monte de fotos, né, de imagens isoladas. Mas indo ao ponto que nos interessa, a questão do conhecimento, né? O modo como a gente lida com o conhecimento em geral, a imagem do conhecimento que se tem, né, ao planejar, o nosso interesse é o planejamento, quando o professor planeja, há algumas imagens assim que são, às vezes, são tácitas, não são explícitas. Por exemplo, tem gente que acha que conhecer é encher o balde do aluno de matéria. Conhecer é dar a matéria e ir enchendo a cabeça do aluno. A cabeça do aluno é um balde vazio, em geral, a gente vai ter que ir pondo matéria lá. Ninguém que eu conheço se professa baldista. Ninguém é baldista. Todo mundo é construtivista e de carteirinha, renova a carteirinha todo ano, tudo bem. Agora, as práticas é que revelam que ainda existe muito baldista. Quem diz assim, os alunos têm nível baixo, pronto. Nível é coisa de balde. É o cara que enfia a vareta no balde e diz, molhou 4,5, não molhou 5, pau. Então, você não tem o baldista de carteirinha, mas, na prática, tem muitas práticas que só fazem sentido se a imagem que prevalece é a imagem do balde. Outra imagem, essa mais comportada e tudo, é a imagem da cadeia, do encadeamento. Uma imagem cartesiana, séria, vamos conversar um minutinho sobre ela. Outra, muito presente hoje, famosa, é a imagem da rede. Pensar no conhecimento como uma rede de relações, não é? Entre os significados. Outra, a imagem do iceberg, o conhecimento como um iceberg. Não é uma questão de dizer que o conhecimento é uma fria, não. É uma questão de pensar assim, há uma parte explícita e uma parte que eu não consigo pôr em palavras, mas que é por causa dela que eu consigo pôr aquele pouquinho em palavras lá. Essas imagens, todas elas estão associadas a práticas na sala de aula. Quando eu planejo, quando eu avalio, tem uma imagem dessa comandando, ou uma combinação de imagens dessa comandando, né? O balde é esse que ninguém se confessa baldista, mas que é preciso cuidar das práticas. Quem fala de conhecimento acumulado, a gente ouve falar de conhecimento acumulado, né? Mas aí pergunta assim, quem sabe mais? Aristóteles, naquela época, ou um cientista hoje? Tem sentido essa pergunta, né? O cenário é totalmente diferente. Quem pensa no planejamento vazão, sabe como é que é o planejamento vazão? Eu tenho que planejar a minha matéria, né? Eu sou professor de matemática, eu digo, eu vou dar 3 aulas para essa matéria, 4 aulas para esse pedaço, 4 aulas para aquele. Eu divido as aulas, loteio as aulas, isso é regular a vazão. Eu estou com a torneira para encher o balde e eu regulo a vazão, né? Um pouquinho dessa matéria, um pouquinho daquela, né? Ah, mas eu não sou baldista, então olha as tuas práticas aí. A imagem do encadear, ela já é mais sutil e importante, né? Muito importante. Descartes, que está na origem, é uma imagem associada ao livro-chave do Descartes, que é o Discurso do Método.
Mas a imagem do Descartes para o conhecimento é do encadeamento, não é uma coisa de se jogar fora, né? Mas tem seus limites. Para o Descartes, construir o conhecimento, a gente tem sempre que partir das ideias claras e distintas, não é? O que não é claro e distinto, você decompõe, quebra, decompõe em pequenas coisas claras e distintas, e aí você perde a coisa e fica com os farelos. Mas aí você encadeia, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. E construir o conhecimento é construir um encadeamento lógico, articulando todas as noções envolvidas. Um bom planejador, estritamente cartesiano, ele só precisa saber conjugar 2 verbos. Um verbo é reclamar e o outro é prometer. Quando ele vai ensinar uma coisa, um planejador cartesiano, fazer o plano ali, ele diz, pô, não consigo ensinar direito lá atrás, pô, não deram os pré-requisitos. Pré-requisito é a palavra-chave, né? O planejador estritamente cartesiano reclama do passado, né? Não ensinaram os pré-requisitos, eu agora não consigo ir para frente. E quando alguém pergunta, mas para que você quer ensinar isso hoje? Ele diz, lá na frente você vai ver como é importante. Pronto. Ele nunca se perde, um planejador cartesiano. Ele perde os alunos, mas isso é um detalhe, né? Essa imagem está longe da gente dizer joga fora, mas é nítido que ela é insuficiente para a gente entender como é que se constrói o conhecimento. Aí a outra imagem mais recente é a imagem da rede. A gente, quando aprende a falar, a oralidade nos provê de uma rede de significações, não é? E toda criança já chega à escola falando. Na escola, às vezes, ela tem que aprender a ficar calada, não é? Mas já chega falando, ninguém aprende a falar na escola. Então, essa rede inicial, a gente já traz quando vem para a escola. Agora, na rede, por onde a gente começa? Começa pelo mais simples? A rede acaba com essa pergunta por onde a gente começa, porque ninguém começa a construir uma rede na escola. O nosso problema é mais real, é de como desenvolver, enriquecer, não é? Colocar mais nós nessa relação, aí, nessas relações, não é? Enriquecer os links para dar força a uma ideia, não é? Enriquecer as relações. Então, é outra problemática quando a gente pensa no conhecimento como uma rede. Então, a imagem da rede é uma imagem muito mais viva, atual, e planejar numa perspectiva de rede já é um assunto mais interessante para o professor, não é? Não é só reclamar do passado e prometer para o futuro. Outra imagem é assim, o conhecimento é como um iceberg. O nosso aluno sabe muito mais do que ele consegue pôr em palavras. Cada um de nós, como professor, sabe muito mais do que consegue pôr em palavras. Essa prontidão, o que eu sei, eu falo e explico e tudo, isso tem a ver com aquela pontinha do iceberg, não é? Mas eu conheço muito mais coisas por baixo que eu não consigo pôr em palavras, mas essas coisas são que sustentam aquilo que eu falo, aquilo que eu ponho para fora. A gente lê 10 mil páginas e vai para casa, senta no computador e redige 2, né, Cláudia? 2, 3, e fica feliz. É assim mesmo, né? Você precisa de muita base assim, de sustentação para explicitar as coisas, não é? Muitas vezes na escola, as dinâmicas de aprendizagem são simples troca-troca de explícitos. O professor fala, o aluno anota, o professor pede na prova, ele devolve e fica só ali na superfície do iceberg, né? Na parte explícita do iceberg. E os processos de avaliação precisariam estar mais atentos, não é? Atentos a isso que se sabe e não se consegue pôr em palavras. Mas como no processo de avaliação eu vou levar isso em consideração? Então, veja, a imagem da rede, a imagem do iceberg, não é? E vai por aí. Há uma imagem na economia, do conhecimento na economia, nos livros de economia, de administração, que eu concluo falando dela, né? Sabe que o conhecimento hoje é o principal fator de produção. Isso não é uma retórica, isso é um fato, né? Então, a economia lida com o conhecimento a partir de como se fosse um ponto no espaço de 3 dimensões. As 3 dimensões são, uma dimensão é concreto abstrato. O conhecimento concreto vale 0, abstrato 100%.
Choca no primeiro momento, mas é natural. É assim, um conhecimento dito concreto, na linguagem do economês, é um conhecimento assim, algo que eu sei fazer aqui, nesse contexto, se mexer um pouquinho eu já não sei mais. Agora, quanto mais eu conheço uma coisa, sei abstrair o contexto e baixar em outros contextos, e isso funciona, mais abstrato é o conhecimento, né? Entendendo o abstrato nesse sentido, nós não temos nada que brigar com os economistas. Quanto mais abstrato, melhor. Só entender o que eles chamam de abstrato, não é? A segunda dimensão, para os economistas, é assim, o conhecimento codificado, ele vale muito. Não codificado não vale nada. Explicando rapidinho, se eu sei fazer uma coisa aqui, só nesse contexto, aqui, mudou, eu já não sei mais, então vale pouco. Agora, se eu sei codificar, quer dizer, eu escrevo um livro para explicar para os outros o que eu sei fazer aqui. Ainda dá para extrair valor, ainda tem valor. Mas se eu só sei num determinado contexto e não sei codificar em nenhuma linguagem, aí não vale nada mesmo, é o duplo zero. O terceiro eixo é assim, para a economia, tudo que todo mundo sabe não vale nada. No sentido de que eu não consigo extrair valor do que todo mundo conhece. Eu consigo extrair valor daquilo que ninguém sabe, né? Aí é que a gente cai fora, né, na relação com a economia. Aí é que não dá para pensar que quanto mais ignorância, melhor, porque a gente, né, vai faturar em cima. Eu ignoro qual é o mix correto. Eu sei que todas essas imagens têm uma relevância na construção do conhecimento, né? Então, pensando no conhecimento, para concluir, o conhecimento o que é? É um balde que se enche, é uma cadeia, é uma rede, é um iceberg, é um paralelepípedo, é tudo isso e não é nada disso exclusivamente, né? Todas essas imagens do conhecimento são importantes. O encadeamento é importante. A gente só anda na rede, só navega na rede encadeando. A diferença do encadeamento cartesiano é que a gente encadeia indo para onde quer, né? Liberdade é a diferença. E o encadeamento cartesiano é preso à estrutura da matéria, do conteúdo que se ensina. A rede é fundamental, mas a rede tem os probleminhas dela. Por exemplo, a gente se perde na rede. A ideia de rede vira um perigo se a gente não põe em cima dela um mapa para dizer o que é relevante, o que não é relevante, o que é mais relevante, o que é menos relevante, porque a rede mistura tudo que é parecido, fica uma doidice. Mistura, se você põe corpus com U e dá uma gulgada, vem habeas corpus, corpus Christi, iogurte light, academia de ginástica, tudo misturado. Não é? E o que você faz com aquilo? Enfim, é preciso compor essas imagens. O dogmatismo de achar que só existe uma forma de ensinar é terrível. O binarismo, quer dizer, não, tem duas, a minha e a do inimigo. É pior do que o unário, né? O binário. Não é? A história é multivariada, multifária. A gente tem multiplicidades de composições, de modos de entender o conhecimento. Nem o balde dá para jogar fora, porque a gente acumula em algum sentido. Pensar no conhecimento como mera acumulação não dá, mas que há algum tipo de acumulação, há. Para combater a fragmentação, o caminho é recuperar o discernimento do que é fundamental e do que é penduricalho. Em todas as disciplinas da escola básica, perdeu-se esse discernimento. Não é? Nenhuma disciplina eu acho dispensável, nenhuma. Reduzir o ensino médio a português e matemática, sei lá, é bobagem da grossa. Tem que ter história, geografia, ciências, tudo. Agora, o fundamental é que é preciso recuperar. Não é? Essa ideia do fundamental, é o fundamental, por exemplo, as ideias fundamentais que aproximam o ensino da pesquisa. Formar um professor, pesquisador, tem muita artificialidade nisso. Agora, quando você se atém ao que é o fundamento é o que orienta a ação do pesquisador e é o que orienta o interesse dos alunos. Agora, é claro, isso envolveria uma conversa mais longa para a gente dizer o que é fundamental e o que não é. Mas o fundamental é uma coisa que eu explico na linguagem ordinária. Qualquer coisa que eu já preciso de um linguajar técnico para poder explicar não é fundamental. Não é? É uma coisa assim que mistura assuntos,
uma ideia fundamental nunca é exclusiva de um tema, tem muitos temas relacionados com ela, e uma ideia fundamental, ela sempre transborda o conteúdo onde ela nasce. Qualquer ideia. A ideia de proporcionalidade é fundamental em matemática? É na química, vai para a química. A ideia de energia é fundamental em física? Mas vai para a química, para a biologia, vai para geografia, etc. Então, nessa flexibilização curricular que o colega fala, né, é preciso dar atenção ao que é o fundamento. A gente precisa do fundamental de todas as disciplinas, precisa saber o que é o DNA. Se a gente não sabe, não tem uma ideia do que é o DNA, a gente não consegue nem mais assistir novela. Cada capítulo de novela tem pelo menos 3 exames de DNA, pode prover, não é? Então, para compreender o mundo, para ler o mundo,